uma alegria muito grande receber vocês para esta palestra sobre Alice Clitter, falar um pouco sobre o grupo interno de HPB e alguns ensinamentos transmitidos por Blavatsky a este grupo. Esse livro, né, já está disponível na Editora Teosófica, foi realizado pelo Projeto Pioneiros, um grupo de voluntários, né, do qual a Lília faz parte, e outros irmãos e irmãs. Essa obra, a Alice Clitter tem alguns livros e tem 3 sobre o movimento teosófico. Nós fizemos essa edição de 2 dos livros, Sua Vida e Obra em Prol da Humanidade e Como Eu a Conheci. A tradução do primeiro foi por Mário Fonseca, que é um tradutor, né, profissional, e o livro 2 foi traduzido pela Regina Medina, voluntariamente. E a revisão dos 2 livros foi feita por Alaia Dúlios, né? Nossa querida irmã também. E hoje nós vamos apresentar um pouquinho da história de Alice Clitter, como é que ela chegou à Sociedade Teosófica, como ela conheceu Helena Blavatsky. Antes do momento em que ela conhece, de fato, Blavatsky, houve uma tentativa. Ela pediu ao Bertrand Kitley que a apresentasse. Isso foi em 1887, Blavatsky já estava em Londres, e o Bertrand conversou com Blavatsky e Blavatsky consentiu em receber Alice Clitter. Ela, o marido e o filho moravam numa cidadezinha próxima a Londres. Bom, no dia, né, Alice Clitter foi a conhecer Blavatsky e ela ouvia uma discussão muito alta entre Blavatsky e a Mabel Collins. De vez em quando havia umas discussões acaloradas entre as duas, e nesse dia, propriamente dito, quando Alice Clitter chegou à porta, havia essa discussão, e Blavatsky reclamou muito do Bertrand de ter chamado essa pessoa para vir justamente nesse dia, sem me avisar, etc, etc, etc. Alice Clitter foi embora então, né, porque não houve clima para ser recebida naquele dia, e ela voltou para a casa dela nessa cidade próxima a Londres. Ela, evidentemente, ficou muito frustrada, mas posteriormente, bem depois, ela entendeu que foi um teste. Agora, como de fato ela conhece? Então, houve uma segunda tentativa, e aí de fato vai acontecer. Quando fomos levados para a conhecida sala de visitas dupla no térreo, minha atenção ficou presa imediatamente na figura de uma mulher forte de meia-idade, sentada de costas para a parede, diante de uma mesa de cartas, aparentemente engajada em jogar paciência. Ela tinha a cabeça e o rosto mais impressionantes que eu já tinha visto. E quando ela levantou os olhos para os meus, enquanto o Sr. Kitley me apresentava, eu experimentei um choque distinto, como se seus olhos azuis, extraordinariamente penetrantes, literalmente fizessem um buraco através do meu cérebro. Ela olhou firmemente para mim por alguns segundos, os mais desconfortáveis para mim, e voltando-se para o Sr. Kitley, comentou indignada: "Você nunca me disse que ela era assim", absolutamente ignorando a afirmação dele de que ele tinha feito isso repetidamente. E a Clitter diz que exatamente o que aquele assim significava, ela nunca descobriu posteriormente. Então, no livro, ela vai dizer: tal foi a minha apresentação à maior alma encarnada de nossos tempos. Ela tinha uma veneração assim por HPB, uma gratidão incomensurável. Então, ela diz: posso realmente chamá-la de minha mãe e guia espiritual, pois a ela devo o presente mais precioso que pode ser concedido a qualquer mortal: o conhecimento do caminho que leva à imortalidade, o conhecimento dessa religião sabedoria que é tão antiga como a humanidade e da qual todos os credos exotéricos e religiões surgiram. E no final do capítulo 7 dessa obra, Sua Vida e Obra em Prol da Humanidade, Clitter ela coloca uma declaração de HPB para a Condessa, né, que a Condessa escreveu um livro também, Reminiscências da Doutrina Secreta, que é maravilhoso. E a Condessa diz assim, sim, ela disse, HPB disse, né?
O mestre esteve aqui. Ele me deu a minha escolha, que eu poderia morrer e ser livre se quisesse, ou que eu poderia viver e terminar a doutrina secreta. Ele me disse quão grandes seriam meus sofrimentos e que terrível momento eu teria diante de mim na Inglaterra, pois devo ir para lá. Mas quando pensei naqueles estudantes a quem eu teria permissão para ensinar algumas coisas e sobre a sociedade teosófica em geral, a qual já dei o meu sangue, o sangue do meu coração, aceitei o sacrifício, né? Então, Alice Clitter vai dizer, ó, eu que escrevo como um daqueles estudantes pelos quais a minha mestra fez esse grande sacrifício, eu não encontro palavras que expressem adequadamente a gratidão e a devoção que isso sempre me inspirou. Toda a minha vida, desde que comecei a me beneficiar com esse sacrifício, foi uma tentativa, ainda que fraca, de provar a realidade da minha gratidão. Então, vocês percebem que Alice Clitter realmente tinha uma gratidão muito profunda pelo que Blavatsky fez por ela e por todos, né, que estavam envolvidos naquele momento e com todos nós, né, que viemos depois. Todos nós nos beneficiamos desse grande sacrifício. Para vocês terem uma ideia, né, quem ainda não tem o livro, os capítulos, vocês veem aí, ó, Mensageiro e a Mensagem, fundação do Movimento da Fraternidade Universal na Índia, que a Sociedade Teosófica se muda de Nova York para a Índia, né, em 1878, e é criado lá em Bombaim esse movimento da Fraternidade Universal, aí que o princípio da Fraternidade Universal é estabelecido na sociedade, né? E lá Blavatsky cria algumas coisas novas para a sociedade. E ela explica tudo isso no livro. Aí tem os mestres, mestre em budismo e fraternidade, porque o esforço pela Índia falhou, né? Que vai acontecer um episódio lá dos Coulomb, e que eles fazem denúncias, né, a HPB, falsas. Só 100 anos depois é que essa Sociedade de Pesquisas Psíquicas vai fazer uma retratação, mas eles mancham o nome de HPB e naquele momento em Adyar, as pessoas, os membros da ST pedem que Blavatsky saia de Adyar e vá para a Europa. E Blavatsky depois escreveria: por que não volto à Índia? Ela ficou decepcionada com a atitude dos teosofistas com ela, né? E lamentou muito. Mas foi a chance da Europa, né? O fracasso da Índia foi a oportunidade da Europa. Trabalho na Inglaterra, nesses de 87 a 91, Blavatsky vai escrever muita coisa, algumas avaliações pessoais, a redação da doutrina, né? Mais esses capítulos. No outro livro, Como Eu a Conheci, primeiro encontro com a HPB, que nós falamos um pouquinho, né? A loja Blavatsky, que foi fundada em Londres também, a formação da escola esotérica, que foi um passo muito importante dentro da sociedade teosófica, né? E nós vamos falar um pouquinho de alguns ensinamentos desse grupo interno, que era um grupo até além da escola esotérica, né? Causas da degeneração da ST, Alice Clitter acha que depois que Blavatsky morreu, há um desvio assim dos propósitos originais da ST. Nós vamos mostrar aqui algumas coisas, alguns episódios, né, históricos, para a gente compreender o que ela quer dizer. Entendendo, gente, que eu estou com o papel de historiador. Já há alguns anos que eu venho me dedicando a pesquisar a história da Sociedade Teosófica, então tenho tido acesso a muito material e hoje eu trouxe alguns para vocês entenderem um pouco ah, sobre algumas mudanças que ocorreram. Nesse adendo sobre a autobiografia do Sinek, que depois também que Blavatsky morreu, algum tempo depois, ele escreveu uma autobiografia, os primeiros anos da sociedade da teosofia na Europa. E ele faz algumas críticas a Blavatsky, faz alguns comentários indecorosos, e aí a Alice Clitter pede a um advogado, né, amigo dela, para escrever uma defesa de HPB. Então, consta desse livro esse adendo, né? Como ela chegou, como ela conheceu a Sociedade Teosófica, foi através do livro do Sr. Sinek, O Mundo Oculto, e depois o Budismo Esotérico. Os dois estão disponíveis na editora Teosófica. Muita gente, muitos europeus chegaram à Sociedade Teosófica através desses livros que os mestres
passaram conhecimentos para o CINET, né? Em 1888, ela é aceita como integrante da escola esotérica e depois do grupo interno de HPB com mais 11 membros, né? Então, esses livros dela tem muito material sobre o grupo interno. E ela fazia transcrição também, ela chegou a transcrever, né, as atas da loja Blavatsky, as atas do grupo interno, melhor dizendo. E outras pessoas, outros membros também fizeram essa transcrição. E às vezes há pequenas diferenças entre uma transcrição e outra. E em 1923, com William Kingsland, esse senhor também era membro, né, do grupo interno. Ela fundou o HPB Lending Library. É uma associação de empréstimos de livros, né, de HPB. E essa associação Blavatsky, que foi muito importante no surgimento do movimento Back to Blavatsky. Esse movimento é pouco compreendido, acho que poucas pessoas sabem dele no Brasil, e nós vamos falar um pouquinho por que aconteceu esse movimento. A Sociedade Teosófica, na época, estava totalmente imersa no trio Krishnamurti, Annie Besant, Leadbeater. Os livros da Blavatsky haviam sumido das prateleiras. Então, em 30 anos, né, Blavatsky desapareceu praticamente da Sociedade Teosófica Adyar. Havia outras sociedades teosóficas, né, como Point Loma, que o presidente foi Judge, né, depois que houve aquela cisão, depois a Catherine Tingley, e depois um outro grupo se formou também da Loja Unida de Teosofistas, com o Sr. Robert Crosby, que foi também, ele saiu de Point Loma e criou a Loja Unida, né? Esses três grupos, Adyar, Lute e Point Loma, se ajudaram muito depois nas escritas de vários livros, como os Collect Writings, que 15 volumes, né, que alguns já estão sendo publicados no Brasil. Então, a união vem acontecendo, né? Mas nesse período aí, eu disse, né, que milhares estavam encantados por esse que estava acontecendo em Adyar. Mas algumas centenas não estavam achando isso bom. Eles achavam que a ST estava se afastando desses princípios originais. Aí criou-se o movimento Back to Blavatsky, ou seja, de volta a Blavatsky, né? Para que os escritos dela, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, etc., voltassem às prateleiras. Então, acho muito importante contextualizar, né? Para vocês saberem por que Alice Clitter escreve o que escreve, e outros também. E eu acho que no Brasil a gente precisa conhecer um pouco mais da história, né, para também entendermos toda a situação que movimentou a sociedade teosófica e vem movimentando através dessas décadas. Então, aí a capa aberta, né? Na contracapa aparecem alguns livros que são citados por ela. Vários deles já estão disponíveis, né, aqui no Brasil. Bom, os membros do grupo interno. Então, esse grupo, gente, era exclusivo. Blavatsky criou a escola esotérica e depois o grupo interno para fazer um trabalho muito especial com alguns homens e mulheres, 6 homens e 6 mulheres. Era um trabalho diferenciado, não é? Porque a sociedade teosófica precisava de ter esse background, essa força oculta, né? Fortalecendo o movimento. Nós não podemos esquecer que estávamos no Kali Yuga, né? Essa idade de ferro, que estava ali terminando um ciclo de 5.000 anos, e os mestres fizeram esse esforço grandioso, junto com o HPB e outros, para introduzirem a teosofia no mundo naquele momento. Aproveitaram uma brecha ali do Kali Yuga para fazer esse trabalho. Então, aqui diz, né, uma carta do Judge, né? Blavatsky fez esse grupo interno para que pudesse dar ensinamentos a serem registrados para os membros e ensinar-lhes ocultismo prático. A senhora Basil George Mead, ela foi nomeada secretária, né? E essas conversas de HPB foram anotadas. E tem livros hoje disponíveis, né, em inglês, no mundo inteiro. Esses livros já são de acesso público, né? E a Alice Clitter fala a mesma coisa. Esses ensinamentos foram oralmente transmitidos por HPB.
Os membros do grupo interno, vejam quantos deles vocês conhecem, né? Ó, Annie Besant, Alice Clitter, Isabel Cooper Oakley, Laura Cooper, Emily Killingsbury e a Condessa Constance Wachtmeister. Nos homens, os homens acho que são menos conhecidos, né? Corin, o Archibald, o George Meade, Walter Old, o Sturdy, Claude Falls Wright, né? E havia três membros externos do grupo interno, que eles não moravam em Londres, né? Esse senhor aqui, Lahiri, Westcott e Judge, que morava nos Estados Unidos. Ele era o chefe externo da escola esotérica lá nos Estados Unidos. Então, houve 20 reuniões regulares, houve também duas reuniões especiais, e essas reuniões eram realizadas nas noites de quarta-feira. Nesse livro Ecos do Oriente, do Judge, tem também uma seção toda dedicada à Escola Oriental de Teosofia, que era escola esotérica também. Tem toda uma parte em que o Judge publica, né, essas instruções também. Esse livro também está disponível na Editora Teosófica. HPB morre, né, inesperadamente, em 1891, no dia 8 de maio. Essas pessoas, esses três membros, estavam com ela, né? E é nesse momento, um pouco antes dela morrer, é que ela vai pronunciar aquela frase emblemática: mantenha o elo intacto. De fato, mantenham o elo intacto. Não deixe minha última encarnação ser um fracasso. Então, era preciso aquele elo ser mantido, o que acabou não acontecendo, né? Porque o grupo acabou se dispersando depois e ela não conseguiu, depois de morta, manter a sociedade unida. Foi realmente um momento muito difícil, né? Mas a sociedade ou o movimento teosófico prossegue assim mesmo. E, de algum modo, esse elo permanece intacto, assim a gente espera. Então, depois da morte dela, ela sempre foi muito atacada. A HPB foi uma das pessoas mais atacadas do mundo, né? De todos os lados, né? Da parte científica, religiosa, enfim, porque ela quebrou vários paradigmas, ela veio mostrar coisas não pela primeira vez, que nada do que ela escreveu foi pela primeira vez. Ela disse que ela deu um laço, né? Naquele ramalhete de flores, parodiando um escritor francês, né? Montaigne. E Mas o que ela trouxe, que os mestres trouxeram através dela, desmontaram crenças arraigadas, né, preconceitos, dogmas, e ela se ofereceu em sacrifício, né, para que esse conhecimento pudesse vir ao mundo. Esses ensinamentos do grupo interno de HPB, como eu disse, é um livro que está disponível em inglês. A Laia Dúlios fez a tradução desse livro e um irmão português também fez uma tradução. E nós juntamos, né, 10 capítulos da Laia e 10 capítulos desse senhor português. E essa obra está sendo revisada, mas o Daniel Caldwell, que a dedica a Annie Besant e o Irakan Judge, está escrevendo uma nova introdução histórica para a obra, né? E esperamos que, quando ele terminar essa introdução, se ele consentir, a gente pode incluí-la nesse livro, né, e publicá-lo aqui no Brasil, que é um livro muito útil, né, muito profundo, e que a HPB compartilhou com o seu grupo interno e hoje está disponível para o mundo, mas evidentemente que naquela época ela deve ter dado muitas instruções pessoais, né, que não estão escritas. Então, Blavatsky fala que o Judge é parte dela mesma, né? A seção esotérica nos Estados Unidos dependem do Judge continuar como seu agente, e que ele é uma antacarana entre os dois manas, o pensamento americano e o indiano, ou conhecimento esotérico transhimalaicano. E o que Blavatsky diz de Annie Besant, né? Inegoísmo e altruísmo
é o nome dela, mas Blavatsky a chamava de Eliodore. Tem um significado profundo e diz que Annie Besant teve um desenvolvimento muito rápido, né? Logo que chegou a ST, a sessão esotérica, né? E ela fala para o Judge, é uma mulher maravilhosa, meu braço direito, minha sucessora quando eu for forçado a deixá-los. Minha única esperança na Inglaterra, assim como você é minha única esperança na América. E como chefe da seção esotérica da Sociedade Teosófica, declaro que Judge, em Nova York, em virtude de seu caráter de Shela, de 13 anos de posição, Shela é um discípulo, né? 13 anos já, o Judge já estava em provação, é o meu único representante para a referida sessão na América. É o único canal através do qual serão enviadas e recebidas todas as comunicações entre os membros da referida sessão e eu. E a ele, plena fé, confiança e crédito a esse respeito deve ser dado, né? Então, o apreço de HPB por Judge, né, era imenso. Olcott também, ele não era membro da seção esotérica, mas ele foi nomeado por HPB como representante da seção esotérica para os países asiáticos. Então, para aqueles que leem inglês, né, o material da seção esotérica e do grupo interno está publicado no volume 12 dos escritos compilados de HPB. Esse ainda não foi traduzido. Essa edição ainda não foi. Mas os volumes 1 e 8 já foram lançados pela editora teosófica Kluck. Kluck é de Portugal. Quem quiser saber mais, gente, sobre o grupo interno, eu fiz uma entrevista com a Alaia, talvez há uns 2 anos, um ano ou dois, e ela fala de cada membro, ela fez uma pesquisa muito extensa, muito rica, sobre cada um dos membros. Quem foram eles e o que eles fizeram depois também da morte de HPB, como cada um seguiu o seu rumo. É uma biografia, né, riquíssima. Aí está no YouTube, quem quiser assistir. Bom, agora eu trouxe para vocês alguns ensinamentos das atas do grupo interno. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu vou escolher alguns slides apenas, porque é muita coisa, mas vocês vão sentir um pouco, né, da densidade desse conteúdo. Então, aí primeiro nós temos. Aí são perguntas e respostas. Esse R é de resposta. O ovo áurico é muito puro ao nascimento. O ovo áurico, não é, é a nossa aura, são os nossos corpos, né? O clarividente vê esses nossos corpos. Então, ele é muito puro ao nascimento. A questão é qual Manas irá colori-lo aos 7 anos de idade. Então, Manas é a mente. Nós temos um aspecto superior da mente e um aspecto inferior. Um aspecto ligado a Budi, né, que é um termo bem conhecido no meio teosófico, que é humana superior, mais espiritual. E humanas ligado a Kama, com K, que é o desejo. Então, nós vivemos imersos, né, cercados por Kama Manas e Budimanas. A nossa vida, nós estamos alternando entre um e outro. Então, a expansão manásica é puro akasha. A caixa é esse fluido, né, que perpassa também todo o cosmos, né? E o astral a luz astral é um fragmento inferior do Akasha. E no astral estão registrados também tudo que acontece aqui no nosso plano, né? Ou nesses planos. E o Akasha nele estão todos os planos. Então, o raio de Manas desce para o vórtex dos princípios inferiores. Princípios são os corpos inferiores, né? Ele é descolorido e, portanto, limitado pela tanha de Kama. Tanha é ânsia, é desejo, né? Essa ânsia de desejo e pelos defeitos do organismo corpóreo. Assim é formada a personalidade. O karma hereditário pode alcançar a criança antes que ela complete 7 anos, mas nenhum karma individual atua até a descida de Manas. Então, aos 7 anos é que Manas desce inteiramente sobre a criança. Intelecto e espiritualidade. Então, às vezes, existem pessoas altamente intelectuais, mas não são necessariamente espirituais, né? Então, nós temos muitos exemplos. O adepto branco não é sempre de início possuidor de um intelecto poderoso.
HPB conheceu adeptos cujos poderes intelectuais eram abaixo da média. É a pureza do adepto, seu amor equânime para com todos e sua natureza trabalhadora juntamente com o karma e com seu Deus interior que dão a ele esse poder. Então, o intelecto sozinho, sem as outras qualidades, se torna acompanhado de orgulho e egoísmo. É o intelecto, somado ao fator espiritual, que eleva o ser humano. A espiritualidade previne o orgulho e a vaidade. Então, essa é a nossa salvação, né? Manas é o domínio de... A metafísica é o domínio de manas, ou seja, do intelecto, né? Em seu estado puro. A ciência física diz respeito ao que é material ou ao kama manas. Como todo princípio, tem 7 graus, então há 7 subdivisões. O matemático sem espiritualidade, não importa quão bom ele possa ser, não alcançará a metafísica. Mas a metafísica irá dominar as mais altas concepções da matemática. Então, para o metafísico de nascença, o plano físico não será muito interessante. Quando ele vê seus erros, na medida em que não é este plano que ele busca, imediatamente ele vai para o plano psíquico, né? Então, tem matemáticos, cientistas que têm esse manas ligado à metafísica e conseguem captar essas mensagens que são transmitidas pelos mestres, né, dos planos internos, e eles fazem grandes descobertas a partir dos estudos que eles fazem, mas só o intelecto não dá conta. Então, karma, após cada encarnação, quando o raio manásico retorna para seu pai, o ego, né, aí no caso é o ego superior, tá? Alguns de seus átomos permanecem para trás e se dispersam. Esses átomos de manas, tanha e outras causas, por serem da mesma natureza de manas, são atraídos para ele por fortes elos de afinidade. E quando o indivíduo renasce, esses átomos são atraídos de maneira infalível para o ego e constituem o karma, né? Então, tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado, e isso não vai desaparecer. Quando nós desencarnarmos, né, nós vamos passar por algumas etapas lá no plano astral, mental, né, o mundo céu, o Devakan, mas quando nós retornarmos depois do descanso, esse grupo, né, de causas estará nos esperando à porta do Devakan, né? Os budistas chamam de skandhas, as nossas tendências que virão conosco. Esta é uma frase extraordinária de HPB. Medo e ódio são um e a mesma coisa essencialmente. Aquele que nada teme nunca odiará, e aquele que nada detesta nunca temerá, né? É espetacular essa frase, né? O efeito do voto. O voto é quando a pessoa, por exemplo, entra no grupo interno, né? Vai fazer um voto, fez um voto, e ele é mantido nas encarnações futuras, né? E fica latente na vida seguinte e irá guiar o discípulo de forma inconsciente, né? Então, a pessoa que se mantém fiel, né, aos seus votos, nos nascimentos futuros terão a oportunidade de reencontrarem o caminho, né? Aqui, Blavatsky dá esse alerta, né? A visão psíquica não deve ser almejada, pois a psique é terrena e sujeita ao mal. Cada vez mais, à medida que a ciência avança, a psique será mais desvendada e compreendida. O psiquismo não tem nada de espiritual, não tem nada essencialmente de espiritual, né? Embora um ser muito espiritual pode ter um psiquismo desenvolvido, mas essa visão puramente psíquica não deve ser almejada. Os médiuns, né, a Blavatsky fala que eles têm uma visão limitada no plano astral, né, dependendo também do desenvolvimento dele, e se ele for um médium puro, né, realmente um caráter ilibado, né, a Blavatsky tentou trabalhar com alguns, os mestres também tentaram orientar alguns, né, então eles precisam ter um caráter, né, muito puro para que haja essa transmissão de conhecimentos. Eu deixo um pouquinho também para vocês verem, né? Nidanas é uma concatenação de causas e efeitos, o budismo fala muito disso, né? E é o que nos traz a cada encarnação, não é? Essa concatenação de causas e efeitos. Então, Blavatsky diz que nem todos são causados pela ignorância.
São produzidos por Devas e Janshohans e certamente não podemos dizer que eles agem por ignorância. Nós sim produzimos nidanas por ignorância, né? Então aqui, ó, nidanas são expressão detalhada da lei do karma, sob 12 aspectos. São 12 nidanas, né? Aqui ela vai falar do som, que é um atributo do akasha, que é a raiz da manifestação de todos os sons, né? Toda a natureza é uma caixa de ressonância, ou melhor, o akasha é a caixa de ressonância da natureza. Então, aí também é um. Porque são vários ensinamentos que ela traz, né, para o grupo interno, eu destaquei apenas alguns, né? A próxima ronda, quer dizer, a nossa cadeia planetária tem 7 planetas, né? E a ronda é quando a vida vai passando por esses planetas todos, né? Atualmente nós estamos na quarta ronda. Nós estamos aqui no planeta Terra, é o quarto planeta dos 7, né? Já passamos por 3, as mônadas já passaram por 3, né? Os reinos já passaram por 3, agora estamos no quarto, na quarta ronda, e ainda teremos mais 3 pela frente. Então ela diz que na próxima a humanidade irá se tornar novamente masculina e feminina, que antes da terceira raça raiz, nós também temos 7 raças raízes, né? Nós passamos por todas elas, estamos na quinta sub-raça da quinta raça raiz. Só na metade da terceira raça raiz é que houve a separação de sexos, né? Antes nós não tínhamos, na terceira lemuriana nós já tínhamos um corpo denso, gigantesco, né? Mas nas duas primeiras não, eram corpos etéreos, meio pudins, meio flácidos, né? Meio gelecas, uma coisa meio indefinida, né? Na terceira raça, então, na metade, nós ganhamos a mente, né? E isso é de 18 milhões de anos. Então, na sétima raça, as duas, né? Masculina e feminina, irão se fundir em uma. Shaya são os corpos, né? São as sombras. Os pitris lunares, a doutrina muito disso aqui está na doutrina secreta, evidentemente, né? Os pitris lunares é que deram para a humanidade os seus corpos, os seus shayas, né? Esse modelo de corpo que vem sendo aperfeiçoado, né? E os pitris solares estão relacionados mais com a mente. Então, aqui é mais alguma coisa falando dos pitris, né? E essa parte que eu coloquei em azul aqui, ó, a carne é ligada ao hábito. Ela repetirá mecanicamente um impulso positivo, bem como um negativo. Não é o corpo físico que nos tenta, de 9 a cada 10 casos. É o manas inferior que, por meio de imagens, submete a carne à tentação. Pureza, né? A pureza da mente é mais importante do que a pureza do corpo, que a pureza da mente vai refletir no corpo. Os ciclos, né? Então, estamos sempre passando por ciclos. Temos os nossos ciclos individuais, né? Pessoais, de 7 em 7 anos há mudanças, há os ciclos planetários, né? Os ciclos de um país, enfim, ciclos gigantescos, né? Do Kali Yuga, Sati Yuga, etc., né? O amor de mãe, olha, o amor de mãe é um instinto, mesmo no ser humano e no animal, e muitas vezes mais forte no animal. A continuidade desse amor no ser humano deve-se à associação ao magnetismo sanguíneo e à afinidade psíquica. Às vezes, as famílias são formadas por aqueles que já viveram juntos antes, mas muitas vezes não. As causas que trabalham são muito complexas e têm que ser equilibradas. Às vezes, quando uma criança com um karma muito ruim está para nascer, os pais de um tipo insensível são escolhidos, ou eles podem morrer antes que os resultados kármicos apareçam. Ou o sofrimento através da criança pode ser o próprio karma dos pais, né? Então, por isso que é muito complexo a gente entender. O karma é dificílimo de ser compreendido, né? A gente vê uma família, como é que o karma se manifesta ali, né? As situações que ocorrem, mais ou menos difíceis, nós ficamos olhando aí e às vezes tentando compreender e não conseguimos,
mas motivos existem, né? Aqui fala da Lua, né, que no começo da evolução em nosso globo ela estava mais perto da Terra. A Lua deu seus princípios à Terra, né? Os Pitres deram os seus chayas, né, aos seres humanos. As influências da Lua são psicofisiológicas, ela está morta e envia como um cadáver emanações nocivas, né? Todo mundo sabe da influência da Lua, né? No planeta, nas marés, etc, etc, em várias coisas, na agricultura. E aqui é interessante, ó, onde há neve, a Lua parece um cadáver. É incapaz de vampirizar efetivamente através da neve branca. Então, aqui, ó, um lençol branco é uma proteção, os raios não passam por ele. A cabeça deve ser especialmente protegida. O que que a Blavatsky disse do grupo interno, da seção esotérica e da ST? Ó, o grupo interno era Humanas, da Sociedade Teosófica. A seção esotérica era Humanas inferior. E a Sociedade Teosófica, o quaternário. O grande porquê, né? Qual é a razão da evolução? É ganhar experiência. Os Janshohansa, que são seres muito evoluídos, né? São feitos para passar pelas escolas da vida. Deus vai para a escola, eles são chamados, são considerados deuses, né? E essa última frase, gente, os lipicas mantêm o registro kármico do homem e imprimem-no na luz astral. Lipicas são os registradores, aqueles que anotam no livro da lei, não é tudo que cada um faz. Os três logoi, né? Tem o primeiro logo, o segundo e o terceiro. E para aqueles que estão estudando a doutrina secreta, né? Olha, o primeiro logos relaciona-se à potencialidade da mente, pensamento absoluto. O segundo logos é o pensamento em estado germinal, é a matéria indiferenciada. E o terceiro logos, a ideação em atividade, que é Mahat. Mahat é um outro nome para mente, a mente universal. São os estágios, né, através dos quais a manifestação vai se dando, em um Manvantara. Manvantara é a manifestação, e Pralaya é o recolhimento, né? Então, nós estamos expandindo nos momentos, estamos, neste momento, o universo está em expansão, que é o Manvantara. Depois, não sabemos quantos éons de tempo, vai haver um recolhimento, que é o Pralaya. E ela faz uma correlação entre Atma, Buddha e Manas, que são os nossos três princípios superiores, com os três Logoi. A consciência, né, no homem e do animal, o animal não é consciente do eu, ele não tem manas, né? Tem uma centelha, mas ainda não tem manas, que só vai ganhar quando passar para o reino humano. E a ânima, de onde o próprio nome animal é tirado. Não sei se vocês já tinham feito essa correlação, né? A autoconsciência é um atributo da mente, não da alma. A ânima, de onde o próprio nome animal é tirado. Então, o animal tem manas e a mônada latente. Aí o ego superior, cada um de nossos egos tem por trás o karma de manvantaras do passado, né? Nós, quando tivermos no estado bem desenvolvido, a gente vai poder ver aquela conta, né? Com aquele cordão, melhor dizendo, né? Aquele colar com todas as contas representando cada uma encarnação nossa. Responsabilidade, cada vez mais nós vamos adquirindo responsabilidade, às vezes através do sofrimento, né? A gente vai reconhecendo a nossa responsabilidade. Precisamos recuperar a autoconsciência, né? O dia do ser conosco é quando vai acontecer aquele final dos tempos, digamos assim, né? Em que o ego vai se lembrar dos ciclos de suas encarnações passadas. Antakarana é um fio, digamos assim, né? Que liga a parte inferior à superior.
Após a morte, a luz superior, que carrega memórias e impressões de todas as boas e nobres aspirações, assimila-se com o ego superior. O mal é dissociado no espaço e volta como karma ruim à espera da personalidade. É aquilo que nós falamos, né? O que precisa retornar conosco na próxima encarnação. Christos. Aí ela faz uma analogia, ó. A crucificação do Christus representa o autossacrifício do humano superior, o Pai, que envia o seu Filho unigênito ao mundo para tomar sobre ele nossos pecados. O mito de Cristo veio dos mistérios. Assim também aconteceu com a vida de Apolônio de Tiana. Isso foi suprimido pela Igreja por causa de sua impressionante semelhança com a vida de Cristo, né? Tem uma biografia de Apolônio de Tiana, escrita pelo Mead, né, George Mead, disponível na editora Teosófica. Quem quiser saber mais sobre esse grande místico, esse grande ser, né? Os skandhas é algo importantíssimo, né? O budismo usa esse termo, que são as nossas tendências, né? Nós temos, são os germes da vida em todos os 7 planos do ser. Compõe a totalidade do homem subjetivo e objetivo. Cada vibração que fizemos é um skandha. Eles estão intimamente unidos aos quadros da luz astral, que é o meio de impressão. E os skandhas ou vibrações ligados ao homem subjetivo e objetivo são os elos que atraem o ego reencarnante. Então é muito importante a gente gerar bons skandhas, né, para a vida futura. Ó, os germes deixados para trás quando ele entrou no Devakan, quando nós entramos no Devakan, esses germes ficam esperando a gente quando termina o nosso prazo lá no Devakan, que é o mundo céu. Bom, aqui novamente sobre o futuro, né? As mulheres terão filhos sem fecundação. E na 7ª ronda aparecerão homens que poderão se reproduzir. Então, nós ainda estamos na 4ª, né? Ainda tem muito chão aí pela frente. E as fontes principais, a doutrina secreta, principalmente cosmogênese e antropogênese. Esse livro também, os comentários de HPB para os seus alunos, né? Os comentários sobre a doutrina secreta. E é isto. Esse é o que eu pude trazer para vocês, gente. Queria compartilhar, né? Para fazer um singelo lançamento dessa obra de Alice Clitter, né? Que precisava chegar ao Brasil, acredito. Porque na vida a gente quer se conhecer pra